José Elton, nós estamos aqui no mais um Fractal Revisa com vocês. Dessa vez nós vamos estar trabalhando com vocês a respeito de modelos atômicos. Bem, modelos atômicos é bem simples. Na realidade, o primeiro modelo atômico deveria ter sido o modelo atômico de Leucípodo e Demócrito, porém não é considerado como o primeiro modelo atômico por falta de comprovação científica. E aí veio o primeiro modelo atômico hoje conhecido como modelo atômico de Dalton, que é conhecido como o pai da teoria atômica. Na realidade, ele deu o pontapé inicial depois de Demócrito e Leucípodo. Bem, o modelo atômico de Dalton é bem simples, e na realidade nós temos que saber reconhecer hoje os modelos atômicos. Não anda caindo muitas teorias, mas anda caindo mais você saber reconhecer os tais dos modelos atômicos. O primeiro modelo atômico, conhecido como modelo atômico de bola de bilhar. A bola de bilhar, ele falava exatamente o seguinte, que existe uma partícula pequena, maciça e indivisível. E essa partícula pequena, maciça e indivisível já tinha nome que era a palavra átomo, que significa não divisível. Então nós temos exatamente esse primeiro modelo atômico, que é conhecido como modelo bola de bilhar, que era pequeno, maciço e indivisível. Só que logo depois veio o modelo atômico de Thomson. Thomson, já através da radiação, radioatividade, espectrofotômetro, já conseguia obter outras informações a respeito dos átomos. E, consequentemente, ele começou a trabalhar e estudar sobre isso. E quando ele começou a estudar sobre os modelos atômicos, ele conseguiu perceber exatamente o segundo modelo, da qual nós chamamos como modelo pudim de passas. Eu particularmente não daria esse nome, tá? Pudim de passas, mas poderia ser o manjar de coco, por exemplo. Quando nós falamos no tal do manjar de coco, o que eu posso identificar para vocês? Bem, o manjar de coco, que é o modelo atômico de Thomson, ele iria fazer o seguinte, que existia uma pasta, que essa pasta tinha cargas positivas, que seria a pasta com cargas positivas, da qual ele deu o nome de prótons. E com recheios que seriam a carga o quê? Negativa, que seria, por exemplo, a ameixa do manjar de coco, com as cargas negativas, que seriam o recheio. E esse recheio tem carga negativa, que seriam os elétrons. Mas como que ele comprovou que o átomo poderia ser dividido? Bem, ele pegou simplesmente, através de raios catódicos, vários outros experimentos, mas ele pegou basicamente um bastão carregado positivamente e chegou aqui perto desse átomo. E quando ele chegou perto dessa pasta aqui, ele conseguiu obter o seguinte, aqui por ter carga positiva e aqui por ter carga negativa, o que acontecia? Positivo iria atrair o negativo e, em consequência, iria repelir o positivo. Opa, peraí, se eu consigo separar o positivo do negativo, eu consigo separar o átomo, os elementos. Consequentemente, eu tenho chamado o quê? A divisibilidade do átomo. Então, o primeiro cientista a admitir a divisibilidade do átomo foi o chamado modelo atômico de Thomson, ou seja, modelo pudim de passas. O próximo modelo, esse aqui a gente vai entrar um pouco mais em detalhes com ele, que é o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford falava exatamente o seguinte, é o chamado modelo sistema planetário. O modelo chamado sistema planetário é aquele da qual nós temos o Sol, que seria o núcleo do átomo, e ao redor do núcleo do átomo, nós teríamos o quê? A eletrosfera, que seria, na verdade, o que nós chamamos de o Sol e os planetas. O Sol seria a carga positiva e ao redor você teria quem? Os elétrons com cargas negativas. Esse é o chamado modelo atômico de Rutherford, que ele chegou exatamente através do experimento dele. Só que o modelo atômico dele era o seguinte, existia o átomo, e esse átomo tem duas regiões, uma da qual nós falamos de uma região central, então seria a chamada parte central, e outra que seria a chamada parte periférica. A chamada parte central, ele deu o nome de núcleo, e a chamada parte periférica, ele deu o nome de eletrosfera. Ele chegou exatamente nesse ponto,
que é aqui, ó, o núcleo com a parte central e a eletrosfera, que seriam os elétrons na parte periférica. Com isso, ele conseguiu obter o seguinte: no núcleo você tem os prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, que tem carga nula. Já a eletrosfera tem os elétrons, e os elétrons todos vão ter carga o quê? Negativa. Só que ele chegou um pouquinho mais. Ele chegou exatamente no seguinte: o prótons tem um peso de 1, os nêutrons peso de 1, mais a eletrosfera, que são os elétrons, com mais ou menos cerca de 1840 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Ou seja, o peso do átomo, que vai ser na próxima videoaula nossa, que vai ser relações entre os átomos, vocês verão que o peso do átomo em si está localizado nas partículas nucleares, que seriam os prótons mais os nêutrons. Mas o único defeitozinho do modelo atômico dele foi que ele não conseguiu explicar o porquê. Que eu que sou o núcleo e os elétrons que estão na eletrosfera girando em órbita de energias circulares, era para acontecer uma atração. Positivo iria atrair quem? O negativo. Só que Rutherford não conseguiu explicar isso. Aí veio Rutherford, que é o mesmo, mas veio Niels Bohr, ou seja, conhecido como modelo atômico de Rutherford Bohr, da qual ele conseguiu explicar o porquê que o núcleo não atrairia quem? Os elétrons. Carga positiva iria atrair a carga negativa. Mas ele conseguiu explicar isso através da teoria quântica. Ou seja, o modelo é o mesmo, só que a única explicação que ele teve diferente foi através da energia. Todas as vezes que vocês ouvirem energias circulares, modelo atômico de Rutherford. Agora, energia quântica ou quantizada significa o seguinte: a energia vem através de pacotinhos. Então, você tem a camada K. Encheu a camada K, ele vai saltar para a camada L. Então, ele vai saltando à medida que ele vai ganhando energia. Ah, mas ele pode perder? Pode sim, mas ele só perde até onde ele saiu, que seria a primeira camada. Ah, mas por que não ocorre a atração? Não ocorre a atração porque entre o núcleo e a primeira camada da eletrosfera existe um vazio. E esse vazio impede que ocorra a força de atração. Bem, galera, nós falamos sobre o modelo atômico de Dalton, conhecido como bola de bilhar. Modelo atômico de Thomson, conhecido como modelo pudim de paz. Modelo atômico de Rutherford e Rutherford Bohr, conhecido como sistema planetário, que tem uma diferença, que é o tipo de energia. Energias circulares seria o modelo atômico de Rutherford. Energias circulares, energia quântica, aí já passa a ser o modelo atômico de Rutherford Bohr. Valeu, galera, e vamos para o próximo, se Deus quiser. Tudo de bom.